Antes de começares a soldar, é importante que percebas alguns conceitos dos componentes que fazem parte do circuito eletrónico. Os componentes que estás a soldar têm como objetivo formar um circuito. Um circuito que funciona mais ou menos como a luz ou a energia elétrica, por exemplo, no teu quarto. Quando chegas ao fim, todo o circuito tem que estar bem feito, bem ligado, de forma a que tu consigas acender a luz. No caso, acender a luz, ou pode ser outra ação. Mas o objetivo é esse, que todos os componentes que soldas à placa fiquem bem soldados, na posição correta no que respeita às polaridades, ou positivo ou negativo, para quando chegares ao fim, poderes então conseguir acender a luz. Estes são alguns dos componentes que fazem parte dos circuitos. As pilhas, as baterias, precisamos sempre de uma bateria de diversa, conforme o circuito que estamos a fazer, para que o nosso circuito no fim possa funcionar. A própria bateria tem polaridade positiva e polaridade negativa. Outro componente que normalmente faz parte dos circuitos são as resistências. São dispositivos eletrónicos capazes de limitar a passagem de corrente elétrica pelo circuito. Mas estes pequenos componentes também têm capacidades. A capacidade deste componente mede-se por ohms, k-ohms e por aí fora. É igual como quando tu pensas em metros, decímetros, centímetros. É uma medida de grandeza, mas neste caso para medir a capacidade da resistência. As resistências geralmente são assim castanhas ou azuis, mas isso não nos dá nenhuma indicação. Aquilo que te dá indicação são as cores das riscas que as resistências têm. Cada cor tem um valor e por isso tens de saber interpretar as cores da resistência. Por exemplo, aqui nesta resistência em cima, nós temos a cor verde, azul e amarelo. Se formos interpretar as cores, então a primeira faixa é azul, então viemos ver aqui a tabela, a cor da primeira faixa é verde, tem o valor 5. A segunda faixa é azul, então temos o valor 6, já temos o valor de 56. E depois temos então a terceira cor, o amarelo, que é 4, mas neste caso temos que multiplicar é a tolerância, temos que multiplicar o 4 pelo multiplicador, que é 10K, que iria dar 560K. Depois de reduzido, porque a multiplicação dá mais, mas quando reduzimos ficamos com 560K nesta bateria. Deves ter na tua mesa uma roleta que basta pôres pela ordem das cores da roleta maior para a mais pequena em papel. Quando colocares estas cores seguidas, também deves obter o valor de 560K. Os LEDs é outro componente que faz parte de muitos circuitos. E então, se reparares bem nos LEDs, eles podem ter várias cores e ele permite a passagem da corrente num sentido. O que quer dizer que se tu trocares a posição do LED, não vai funcionar. Se olhares bem para um dos LEDs, verificas que tem dois terminais, um maior e um mais pequeno. O maior é o considerado o terminal positivo. O menor é o terminal negativo. Geralmente nos circuitos eletrónicos eles estão identificados com este símbolo e do lado cortado é o negativo. Se reparares, eles têm uma pequena anilha aqui e deste lado do negativo ele está mais cortado. Se passares com o dedo consegues perceber que deste lado está mais cortado. Então, terminal mais pequeno é o negativo, terminal maior é o positivo. Ele tem que ficar sempre na posição correta, soldado na placa, porque senão o teu circuito não vai funcionar.
Depois também temos os condensadores. É muito frequente a utilização de condensadores nos circuitos eletrónicos. E aqui já temos outra unidade de medida, mas os que vais usar são 100 microfarads. A sua principal função é armazenar carga elétrica. E também eles têm polaridade positiva e polaridade negativa. Funciona exatamente como o LED. O terminal maior é o positivo e o terminal mais pequeno é o negativo. Em qualquer destes podes verificar e, tal como o LED, eles têm que ficar soldados na posição correta. Muitas vezes também surgem no circuito os diodos. Os diodos também têm polaridade positiva e polaridade negativa. Aqui já não conseguimos ver pelo tamanho dos terminais, mas sim por esta risca prateada. Geralmente, a risca prateada ou cinzenta indica-nos qual é o lado negativo do diodo. Depois tens os transistores. Os transistores podem ter inúmeras funções, sendo que uma das mais importantes é serem amplificadores de tensão ou de corrente. Neste caso, tens um desenho que parece um D na placa e ele tem que ser gravado, tem que ser soldado na placa ou gravado na placa nessa posição. Se o colocares ao contrário, o teu circuito também não vai funcionar. Por isso, tens de ter sempre muita atenção às polaridades positiva e negativa e à posição dos componentes conforme estão desenhados na placa. A soldadura. Chegamos à parte da soldadura. A primeira vez parece difícil. Leva o teu tempo, faz com cuidado, mas depois tudo vai funcionar. Cada vez que vocês soldam, devem limpar também o ferro da soldadura na esponja que está no suporte para colocar o ferro da soldadura. Quanto mais limpo estiver o ferro, melhor consegues soldar, porque menos lixo ou menos imperfeições vai fazer. A soldadura é que vai ligar os vários componentes à placa. Alguns conselhos antes de começares a soldar. Não é preciso exagerar na quantidade de soldadura. Também não vale a pena soprar para que a solda arrefeça depressa. A solda leva 2 ou 3 segundos a arrefecer. Quando colocas a solda, enquanto pousas o ferro, limpas o ferro, ela já está a arrefecer e a ficar em situação sólida. Em 3 segundos, 2 segundos, ela arrefece sozinha. Não deves mexer no componente enquanto a solda ainda não está sólida, não é bem líquida, mas em pasta. A maioria dos componentes possui polaridade negativa e positiva, como te expliquei antes. Tens que respeitar essa posição correta no encaixe na placa. Esses componentes não funcionam se forem soldados de forma invertida, ou seja, o teu circuito fica todo trocado e quando chegares ao fim não vai funcionar. Além disso, podem ficar danificados outros componentes e fazermos mesmo um pequeno curto-circuito na placa. Vamos começar a soldar então. Normalmente tens um ferro e tens um suporte, que pode ser assim ou mais sofisticado, mas o objetivo é que limpes esta parte. Sempre que soldas, limpas esta parte nesta esponja que tens aqui e colocas aqui o ferro para poderes ir manejando os diversos componentes e colocando os diversos componentes na placa. Colocas o componente na placa e encostas o ferro primeiro de um lado para que aqueça o componente, porque assim, quando encostas a solda, o componente já está quente e ela derrete num instante. Pronto, já está, encostamos depois o fio da solda e ela derrete num instante. Temos aqui alguns desenhos, aquilo que deve ser feito e o que não deve. Normalmente a placa tem umas ilhas muito brilhantes à volta do terminal do componente e é suposto a solda ocupar mais ou menos essa ilhazinha. Se ocupar essa ilha e ficar assim, está perfeito.
Quando colocamos demasiada solda, fica assim, parece uma bola, isto é demasiado. Depois pomos pouca solda e às vezes não damos a volta a todo o terminal do componente e pode não ficar ligado, fica sem conexão. Depois também acontece estar muito tempo e podermos queimar, o aquecimento ser em excesso e ficar assim escuro. Há terminais que ficam muito perto um do outro e por isso nós temos de ter cuidado, porque se soldarmos os dois terminais, por exemplo, de um LED, e eles ficarem ligados um ao outro pelo estanho ou pela solda, isso vai fazer um curto-circuito, ou seja, o teu circuito não vai funcionar. Terás que limpar esta solda no meio, seja com o biquinho do ferro, seja com os chupa-soldas. E agora toca a soldar.